Olá, meus alunos, tudo bem? E agora vamos para mais uma aula aqui dentro do nosso treinamento de Excel. E o tema de hoje é sobre a navegação dentro do Excel. Então, como que eu navego entre as células? Como que eu navego entre as minhas planilhas? Como que eu navego dentro de um intervalo ali dentro da minha planilha, né? E como que eu posso selecionar também um intervalo maior de uma maneira mais rápida? Então, a gente vai ver aqui sobre esses itens, tá bom? Então, vamos lá. E sem esquecer também, no final também veremos teclas de atalho, visando ali a nossa produtividade. Então, iniciando aqui, navegando no Excel, né? Temos aqui uma tabela simples, temos dados aqui ao lado, e temos a informação de navegue até aqui. Imagine o seguinte, ó, eu estou nessa célula ativa no momento, na C7, ok? Se eu segurar a tecla Ctrl e eu apertar seta para a direita, veja que eu navego até a G7. Mas como que ele faz essa navegação? Reparem que entre esta célula aqui, vou até colorir ela de amarelo, e essa última aqui, ó, Ctrl seta para a direita. Ele navegou até aqui. Então, por que que ele consegue navegar até essa determinada célula? Porque todas as outras que estão neste intervalo estão preenchidas. Se aqui, por exemplo, onde é cor, ó, eu vou deletar a informação. Ó. Clico aqui em vendedor novamente, ó, Ctrl, seta para a direita. Ele navega só até a próxima. Por quê? Quando eu encontro uma célula em branco, o que, que ela significa ali para o Excel na hora da navegação? É como se fosse um sinal vermelho. Então, eu consigo sair daqui e ao utilizar o atalho, né, Ctrl, seta para a direita, eu navego até a próxima célula ao lado. Por quê? A minha outra célula aqui está em branco. Então, aqui é um sinal vermelho, é um ponto de parada para ela, certo? Se eu segurar o Ctrl e seta para a direita novamente, aí sim ele vai navegar até a próxima célula que está preenchida, e assim ele vai continuando a navegação. Vou apertar Ctrl Z aqui para desfazer essa ação, certo? Então, quando está tudo preenchido, eu consigo sair de uma célula e navegar até a última que está preenchida, certo? Desde que na sequência não tenha nenhuma quebra, não tenha nenhuma célula vazia. Tá, Tiago, Ctrl seta para a direita, eu navego até a última que está à direita preenchida. Ctrl seta para a esquerda, eu retorno. Ctrl seta para baixo, ó, eu navego agora na minha linha, navego na vertical, tá? Ctrl seta para cima, eu navego até em cima. Aqui o mesmo caso, vendedor 04, eu vou deletar ele. Cliquei aqui em vendedor, Ctrl seta para baixo, ó, eu navego até a vendedor 03. Por que que ele não vem até a última? Mais uma vez, porque eu tenho uma célula vazia no meio. E ela quebra essa navegação contínua, tá? Então, sempre se atente a isso. Vou apertar Ctrl Z para desfazer essa ação. E agora aqui o seguinte, ó, Ctrl seta para a direita. Naveguei até aqui, mas eu quero que chegue até essa daqui, até esse 10%. Eu seguro Ctrl e aperto seta direita novamente. Repare que todo este intervalo, ó, da coluna H até a coluna K, ele vai ser pulado, ó. Ctrl seta para a direita. Olha lá, ele pulou tudo que estava em branco agora e navegou até aqui. Aí eu venho mais uma vez, Ctrl seta para a direita, ele navegou. Ctrl seta para baixo, eu navego até aqui. Ctrl seta para baixo, eu navego até aqui. Ctrl seta para a esquerda. Ctrl seta para a esquerda uma vez, pela segunda vez, e agora Ctrl seta para baixo. Eu naveguei, certo? Agora, imagine o seguinte, se eu segurar Ctrl, eu navego, mas eu não seleciono nada, eu apenas movimento. Se eu segurar a tecla Shift e aperto seta para a direita, ó, ele navega até a próxima célula ao lado, mas fazendo a seleção Ctrl seta para a direita, ó, ele está selecionando. Ó. Como eu já selecionei todo o meu cabeçalho, se eu segurar o Shift e seta para baixo agora, ó lá, ele vai selecionando as linhas, ó, uma a uma. Tá? Isso aqui, geralmente, o que a gente faz? A gente clica no mouse, seleciona aqui e vem arrastando aqui para baixo, certo? Mas, imagina agora o seguinte, e se eu juntar esses comandos, né? Sendo que Ctrl, seta, para direita, para esquerda, para cima e para baixo, eu faço a navegação. Shift e as setas, eu também navego mais selecionando. E se eu juntar agora as duas, Ctrl, Shift, ó, seta para direita, ó,
ele navegou agora por todo aquele intervalo de uma única vez, já realizando a seleção. E se agora eu segurar Ctrl Shift e apertar seta para baixo? Olha lá, ele já selecionou todo o meu intervalo. Então aqui eu já ganhei tempo, já fui produtivo, tá? Então são atalhos ali que vão encurtar o seu tempo de ficar trabalhando com o mouse. Imagina que você tem uma tabela ali com milhares, com 10 mil linhas, 15 mil linhas, ou 300, 400 linhas. Imagina você fazer essa seleção e sair arrastando isso aqui para baixo. Então, o tempo que você vai demorar, né? Então, Ctrl Shift, seta para a direita, ele seleciona da sua primeira coluna da sua base até a última, desde que esteja tudo preenchido. A partir do momento que ele seleciona essa primeira linha, Ctrl Shift, seta para baixo. Aí ele desce a seleção até o final, onde está preenchido. Lembrando, se tiver células em branco aqui no meio tá ok. Ó, eu vou apagar aqui, ó. Selecionei a primeira, ó. Beleza. Agora, se eu tiver uma linha inteira deletada, olha lá, selecionei, Ctrl Shift, seta para baixo. Aí ele para naquela linha. Se eu tiver uma coluna inteira aqui em branco, ó, Ctrl Shift, seta para a direita, ó, ele parou ali a seleção. Então, sempre lembra, quando você tem uma coluna toda em branco, ou uma linha toda em branco, dentro de um intervalo, dentro de uma base sua, ela vai ser um ponto de parada ali para essa seleção contínua, tá? Mas, se for uma única célula no meio, isso aí não vai atrapalhar a sua seleção. Mas, células em branco dentro de uma base é sempre sinal de atenção. Então, você tem que sempre validar se é correto aquela célula ali está em branco, né? Ou aquela coluna toda, ou aquela linha toda, tá bom? Então, a primeira dica de navegação. Repare que aqui na nossa planilha, eu tenho aqui, ó, essas células que estão em verdes aqui, ó. Por que que eu coloquei elas ali? Ó? Se você utilizar no seu teclado as teclas Page Up e Page Down, por exemplo, eu vou apertar Page Down, ó, repara, ó, eu estava na linha 1 e eu estou visualizando aqui até a linha 23, ó. Não importa onde eu estou ativo aqui nesse momento, ó. Vou apertar Page Down. Olha lá, ele veio para a próxima linha, ó, 24. E ele está me mostrando agora até a linha número 50, ó. Se eu apertar Page Down novamente, ó, olha lá, ele virou agora para a página 51 e mostra até a linha 77. É como se eu apertar o Page Up, eu retorno. Imagina que você tem um caderno ali na sua mão, e a sua planilha do Excel ela é um caderno. Então, a sua primeira página, o lado que você está vendo ali no momento, ele vai da linha 1 até a linha 23. Quando você vira a sua página do seu caderno, com o Page Down, ele te mostra agora as linhas 24 até a linha 50. Quando você vira mais uma vez, você consegue ver da linha 51 a 77. Então, o Page Up e o Page Down é como se você virasse a folha de um caderno, tá? O Page Up, ele retorna, e o Page Down, ele vai descendo ali as suas páginas, tá? O seu número de linhas ali, a visualização que você tem na tela. Beleza. Mas se você agora segurar o Ctrl, segurei o Ctrl, olha aqui, eu estou na planilha número 1. Segurei Ctrl e apertei Page Down. Olha lá, ó, eu naveguei para a planilha 2. Page Down novamente, ó, com o Ctrl pressionado. Eu naveguei até a planilha de número 3. E Ctrl Page Up, eu retorno. Ó. Então, Ctrl Page Down, eu navego as planilhas à direita. Ctrl Page Up, eu navego as planilhas à esquerda. Aí eu não preciso usar o mouse de vir, eu quero ir na planilha 3, eu tenho que vir aqui clicar, não. Ó, page up eu retorno, page down eu navego, ó, tanto para a esquerda quanto para a direita. Tá ok? Beleza? Então, pratica bastante aí essas partes de navegação, de seleção de intervalos, tá? Para que você fique craque nisso, você vai ganhando tempo ali, vai ganhando segundos ali que são preciosos ali no dia a dia. Aí nós vamos vir agora na planilha de número 2, ó. Então, eu tenho aqui, ó, navegando e selecionando células. Nós já vimos nas aulas anteriores as partes de formatações, certo? Então, repare aqui, ó, eu tenho um botão aqui de ver gabarito. Se você vir e marcar aqui, ó, esse item, marquei, olha lá, ele preencheu aqui para mim. Então, esse é o gabarito. Eu quero aplicar essa formatação, o cabeçalho, diferente ali, com preenchimento, alterar a cor da fonte, colocar bordas, né, na minha base, colocar um preenchimento nessas células, eu quero fazer isso aqui. Mas
Lembra que eu te falei? Ctrl seta para baixo, eu consigo navegar até a última linha que eu tenho de dados dentro de uma coluna, né? Na vertical. Então, vamos verificar quantas linhas temos nessa base, ó. Ctrl seta para baixo. Olha lá, tenho 478 linhas. Ctrl seta para cima, voltei lá para minha primeira. Se você não tivesse visto o início dessa aula, certamente que você faria esse processo. Selecionaria aqui com o mouse e saía arrastando aqui para baixo. Fazendo todo esse processo aqui, ó. Olha quanto tempo que eu vou demorar para mim poder fazer essa seleção. Olha, estou navegando, navegando. Pronto, ó, cheguei no final. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos utilizar o atalho que nós vimos ali na aula anterior, ó. Ctrl Shift seta para a direita, Ctrl Shift seta para baixo. Pronto, selecionei tudo. E agora? Agora eu posso vir aqui em página inicial, por exemplo, ó, e inserir uma borda. Eu posso vir aqui, ó, e colocar um preenchimento nas células. Agora eu volto na minha primeira linha, Ctrl Shift seta para a direita, eu vou lá e altero aqui esse preenchimento, eu venho aqui e altero a cor dessa fonte também, ó. E pronto. A minha tabela está formatada, certo? Ah, mas eu não quero esse tipo de borda. Aí você lembra que nas outras aulas, nas aulas anteriores, nós vimos formatações. Então, imagina que eu quero selecionar tudo aqui, né? Ctrl Shift seta para a direita, Ctrl Shift seta para baixo. Eu vou apertar Ctrl número 1. Ele vai abrir o formatar células. Eu vou vir em borda e vou falar que eu quero essa borda pontilhada. E eu quero aqui na cor laranja, colocar laranja para destacar bem, ó. Eu vou marcar o contorno externo, que é o contorno de todo aquele intervalo, e eu quero marcar também a linha interna, que é a separação das células, e vou dar um OK, ó. Olha lá agora. Vou aumentar o zoom, ó. Olha lá. Tem aplicado agora toda aquela formatação. Mas o importante aqui não é a formatação, mas é a maneira como você seleciona um intervalo quando ele é extenso. Ao invés de você perder tempo clicando e arrastando para sempre além ali, você faz essa seleção ali com Ctrl Shift e as setas, para você ganhar tempo. Ou ainda, se você está aqui dentro, você pode clicar em qualquer célula dentro dessa base e apertar Ctrl T. O Ctrl T ele vai selecionar todas as células que estão ao redor ali preenchidas, tá? Ou ainda você pode apertar o Ctrl asterisco, se você tem um teclado alfanumérico, também vai te dar esse mesmo resultado. Ah, Thiago, mas o meu teclado ele não tem aquela parte numérica ali do lado. Tem apenas as letras aqui. Como que eu faço? Ctrl Shift e você vai teclar o número 8. O número 8 no seu teclado alfanumérico ali, ele vai estar o asterisco em cima. Então, o Ctrl, o Shift, além dele fazer essa seleção, ele vai ativar o item que está acima na sua tecla de número 8, que é o asterisco. Então, ele vai selecionar tudo ali o que você tem, tá bom? Então, atalhos ali para você poder ganhar tempo e fazendo essa seleção. E agora é o seguinte, chegamos aqui na nossa planilha de número 3, e é onde a gente vai elevar a nossa produtividade com atalhos, né? Então, tem atalhos básicos, tem alguns diferentes aqui que talvez você ainda não tenha visto, mas eu listei alguns. Em anexo à nossa aula vai ter um material ali de apoio com uma listagem maior ali para atalhos, tá? Que você vai poder estar utilizando. E o seguinte, se eu utilizar o Ctrl C, ó, copiou o conteúdo dessa célula. E se eu pegar o Ctrl V aqui, ó, vou dar o Ctrl V aqui embaixo, ó, eu copiei esse item e colei ele aqui com Ctrl V, tá? Se eu tivesse apenas dado um Ctrl C, clicar em determinada célula e apertar Enter, ele também vai colar, tá bom? Então não precisa utilizar o Ctrl V ali também. O Ctrl C, e selecionei aqui, ó, Ctrl C. Vou vir uma nova planilha, ó. Apertei o Enter, ele foi lá e colou para mim, certo? O Ctrl X, ó, eu vou clicar aqui nessa e vou apertar Ctrl X. O Ctrl X ele recorta. Eu vou pegar essa informação, ó, e vou colar ela aqui em cima, ó. Ctrl V, ó. Olha lá, ele recortou daqui e colou lá, tá bom? Eu vou desfazer tudo isso. Eu fiz caca ali, não é o que eu queria fazer, não é o resultado esperado, ó. Ctrl Z. Ctrl Z ele vai desfazer aquelas ações que eu fiz, tá? Então, bem simples. O Ctrl T, igual aqui ao lado, eu tenho a minha base, né?
vou apertar Ctrl T, selecionei tudo. Lembrando, Ctrl asterisco também faz isso. Lembrando também, Ctrl Shift, o número 8 do meu teclado alfanumérico, também vai fazer isso também. Ok? Imagine aqui o seguinte, eu já tenho uma informação dentro da minha célula. CNPJ/CPF do cliente. Imagina que eu quero tirar o do cliente. O que eu posso fazer? Eu posso vir nessa célula e digitar tudo de novo, ou posso dar um clique duplo nela, para mim abrir ela para edição. Mas eu tenho um atalho. Eu posso clicar nessa célula e teclar F2. O F2 vai abrir a minha célula para edição. E daí eu posso vir, selecionar e deletar aquele item que eu não quero. Tá bom? Isso aqui é muito útil, o F2, quando a gente tem funções. Fazer um exemplo rápido e prático aqui. Ó. Vou abrir uma nova planilha e vou colocar aqui, ó, 10, 20, 30, 40. E aqui eu vou colocar 100. Aqui eu vou realizar uma soma, igual soma. Do quê? Desse intervalo aqui. Ó, então, eu peguei, vou aumentar aqui a fonte, deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês. Então, aqui, ó, eu vou apertar o F2, ó. Olha lá. Estou aqui no 100 e ali em cima eu tenho a minha função, ó, soma desse intervalo. Mas imagina que eu quero acrescentar, pegar o resultado dessa soma que eu fiz aqui e multiplicar pelo 100, mas eu quero fazer em uma única função, né, em uma única fórmula. Aqui onde eu fiz a minha soma, eu vou teclar F2. Olha lá, eu abri ela para edição. Eu posso colocar o asterisco, que vai dizer para o Excel fazer a multiplicação, e pegar por essa célula aqui, que é onde eu tenho o valor. Ó. Aí sim, ele vai pegar a soma desses valores e multiplicar por este. Tá vendo? Então, o F2, ele abre ali para poder fazer essa edição dentro da célula, certo? Durante o treinamento, a gente vai ver outros casos de uso ali que a gente pode estar utilizando. Imagina aqui agora, ó, Ctrl menos e Ctrl mais. Ah, eu quero inserir uma nova linha no meio de uma tabela, ou eu quero deletar uma linha no meio da minha base de dados. Repare aqui o seguinte, ó, eu vou pegar essa linha do final 75 e eu vou selecionar ela. Se eu apertar aqui Ctrl menos, ele vai falar para mim, ó, excluir. Automaticamente ele vai abrir o botão de excluir, a caixa, né, de diálogo ali do excluir. E o que eu quero fazer com esse intervalo que eu selecionei? Deslocar células para a esquerda, deslocar células para cima, eliminar essa linha inteira? A linha inteira, você tem que tomar um certo cuidado, porque ela vai eliminar a linha inteira aqui, tá? Então, não apenas a parte que você selecionou, mas ela vai eliminar tudo. Então, se você tem uma base, do lado você tem informações, igual eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho minha lista de atalhos e aqui eu tenho uma base. Se eu eliminar toda essa linha, olha o que vai acontecer, ó. Essa linha 8, ela vai deixar de existir. E essa linha que está o Ctrl aqui, ela vai subir uma casa, ó. Olha lá. Tá. Ctrl Z. Ah, mas eu não quero fazer isso, eu quero apenas, do intervalo dessa minha base aqui, eu quero eliminar essa linha, e eu quero que as demais linhas sejam deslocadas uma casa para cima. Então, é como se eu tirasse essa linha fora, e pegasse todo o restante, e movesse para cima para ocupar aquele espaço. Então, ó, Ctrl menos, selecionei, né, Ctrl menos, ó, deslocar células para cima. Olha lá, ó, o final 75 sumiu, e todo o restante da minha base, ó, tudo isso aqui, ó, ele estava aqui para baixo. Ó. Ele eliminou o 75, ele fez essa seleção aqui e fez essa movimentação aqui automaticamente, tá? Então, tudo vai depender do que você quer fazer. E você conhecendo essas opções, esses recursos, você vai conseguir fazer ali dentro da sua base. A mesma coisa com o Ctrl+. Ó. Eu estou aqui, ó. E se eu apertar Ctrl+, ah, eu quero deslocar células para baixo. Ó, ele deslocou, mas apenas da onde eu estava. Se eu selecionar isso aqui, ó, selecionei essa linha, Ctrl+, ó, deslocar células para baixo, olha lá o que ele faz. Ele movimenta a partir daquela linha que eu selecionei tudo. Ele acrescenta uma linha acima. Mas nesse intervalo onde eu selecionei. Agora o seguinte, se eu apertar Ctrl+, e falar acrescenta uma linha inteira, ele vai pegar aqui e vai acrescentar uma linha inteira na minha planilha. Olha lá, ele acrescentou uma linha toda inteira agora. Lembra que aqui eu só tinha 2 espaços, agora eu tenho 3. Tá? Mais uma vez.
É certo ou errado? Vai depender do que você quer como resultado final. O que você quer fazer ali, tá bem? Uma outra maneira. Imagina o seguinte, eu tenho aqui esses dados e depois dessa terceira linha, eu quero acrescentar aqui, por exemplo, ó, fui lá e selecionei. Eu quero acrescentar um determinado intervalo, por exemplo, 5 células em branco aqui abaixo, mas eu tenho aqui essas outras linhas, né? Como que eu faço isso de uma maneira mais rápida? Então, eu faço essa seleção, pressiono o Shift e mantenho ele pressionado, e eu venho até esse pontinho aqui, ó, e eu paro o meu mouse, e eu clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, quando eu solto o Shift, eu solto o botão, do botão esquerdo aqui do mouse, ele acrescenta aquelas linhas. A quantidade de linhas de casas que eu desci é a quantidade de itens de novas linhas que ele vai inserir naquela base, linhas em branco, linhas vazias, tá bom? Então, é a maneira mais rápida ali de você poder fazer isso, certo? Se você selecionar aqui também, ó vou pegar aqui essas informações. Selecionei aqui a minha coluna. E eu venho aqui embaixo, ó, seguro o Shift, também, ó, quero adicionar 2 colunas aqui, ó. Olha lá, ele foi lá e adicionou também, e moveu as outras para a direita. Ctrl Z para desfazer as ações, certo? Então, são dicas ali que você pode estar usando. Ctrl ponto e vírgula, Ctrl Shift ponto e vírgula. Imagina você, está lá no seu relatório e no final ali você quer marcar a data atual. Então, Ctrl ponto e vírgula, você marcou a data atual. Mas também aqui, ó, você quer dar um espaço, você quer acrescentar a hora atual. Ctrl Shift ponto e vírgula, tá? Onde que ele busca, né, essas informações aqui? Onde que ele vai buscar? Ele vai buscar aqui, ó, da sua data hora do sistema, tá? Mas isso aqui não vai ficar dinâmico, é como se você digitasse aquilo dali, certo? Se você quer que fique dinâmico, você pode utilizar a função agora, igual agora, abre e fecha parênteses. Olha lá. Qual que é a diferença? O Ctrl, ponto e vírgula, e Ctrl Shift, ponto e vírgula, é como se você digitasse. Ele vai buscar a informação atual e vai carimbar ela aqui dentro da sua célula. Se você utilizar a função agora, ele vai colocar a data e hora, porém, ele vai ficar dinâmico. À medida que a data e hora do sistema aqui vai mudando, ele também vai mudando aqui na sua célula, tá? Mais uma vez, qual é certo e qual é errado? Ambos estão certos para determinados tipos de uso ali. Dependendo da finalidade que você quer, você pode utilizar esse atalho ou você pode utilizar essa função, tá bem? Outros atalhos, né? Imagina que você está digitando um texto aqui. Então, por exemplo, ó, Tiago Silva Romero. E eu quero colocar dentro da mesma célula, por exemplo, instrutor de Excel, CT Excel. Mas se eu não consigo, eu só consigo colocar aqui para a direita. Eu posso até quebrar a linha ali, mas se eu quebrar a minha linha, como nós vimos nas aulas de formatações, utilizando este comando, se eu aumentar a largura da coluna, ela vai tornar tudo para uma linha única. Mas imagina que eu quero quebrar uma linha dentro da própria célula. Aí eu seguro aqui, ó, Alt Enter. Olha lá, ó. Vou colocar aqui, ó, CT Excel, Alt Enter, e aqui eu vou colocar, ó, instrutor. Quando eu dou Enter, ó, tá tudo a informação dentro de uma única célula. Olha lá, quando eu ajusto aqui a largura, ó, olha lá. Então, ficou em linhas quebradas. Ah, Thiago, mas se você deixar aqui, ó, se você aumentar, ó, aumentei a largura da coluna, mas permaneceu aqui em linhas quebradas ainda. O Alt Enter me permite fazer isso, tá bom? E ele é bem legal na hora da gente construir as nossas funções mais complexas. Quando a gente chegar lá na frente no módulo de funções, a gente vai ver a utilização disso, para deixar os nossos cálculos de uma maneira mais clara, facilitando ali o entendimento ali do usuário e até mesmo nosso na hora da gente estar montando ali as funções e informando ali os seus parâmetros, tá bem? Outros atalhos aqui, por exemplo, eu posso utilizar ali, ó, o Shift F11. Repara, ó, Shift F11, ó, ele vai inserindo ó, novas planilhas à esquerda da planilha onde você está ativo.
Estou ativo na planilha 3, Shift F11, ó, acrescentou mais uma planilha aqui à esquerda, tá? Então, são atalhos. Você pode clicar aqui no mais também e ter esse mesmo resultado. Mas quando você clica no mais, ele adiciona à direita, tá bem? Então, são maneiras que você pode utilizar. Imagina aqui o seguinte, nessa coluna, ó, de razão social, eu quero substituir, por exemplo, toda vez que tiver a palavra da Silva, ó, da Silva e da Silva aqui, ó. Eu quero mudar para Excel. Então, como que eu vou fazer isso? Para não fazer de maneira manual, um a um. Eu seleciono lá o intervalo e vou teclar Ctrl e a letra U. Ctrl U vai abrir o substituir aqui. Então, eu quero, ó, localizar da Silva e eu quero substituir ali, ó, por Excel, Excel, tudo maiúsculo. Eu vou clicar aqui em substituir tudo. Olha lá, ele fez 3 alterações, ó. Olha lá, Excel, 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 Excel e Excel, Excel. Ele substituiu da Silva automaticamente já em todas aquelas células. Isso daqui faz você ganhar produtividade. O usuário, quando não conhece os atalhos, ele vem fazendo um a um aqui essa edição, tá? Então, utilizar os atalhos torna a gente mais produtivo ali no dia a dia. O Ctrl número 1, né? Assim como eu já falei nas aulas anteriores, o que o Ctrl 1 ele faz? Ó? Ctrl número 1. Ele abre aqui o formatar células, onde a gente pode mexer o preenchimento, a borda, a fonte, o alinhamento e a parte de número. Então, eu quero visualizar apenas data. Olha lá, eu tenho a data e hora ali de informação, mas eu quero visualizar apenas data. Então, eu vou lá e troco o tipo desse número aqui, né? O tipo do dado que eu tenho aqui. São itens que vimos nas aulas anteriores, mas relembrando aqui esses atalhos, porque eles são importantes, tá bem? E os atalhos é isso, é você praticar sem medo. Fez ele ali, deu errado, deu ruim, não tenha medo. Dá um Ctrl Z, ele vai desfazer a ação que você fez, tá? Então, por exemplo, se eu peguei essa célula, fui lá em página inicial, coloquei ela em negrito, se eu vir aqui em outra e eu apertar o F4, ó, eu consigo replicar aquela ação, ó. A última ação que eu fiz com o F4, que é um comando que existe lá dentro do Word, mas também ele se aplica aqui dentro do Excel. Tá? Outros itens. Imagina aqui o seguinte, geralmente a gente pega ali, ó, a gente vai montar uma base, por exemplo, aí eu coloco lá um curso, um produto Excel. Aí eu tenho aqui o valor. E aqui eu venho e coloco, ó, realizei uma venda de 10, uma venda de 15, uma venda de 20, e daí eu cheguei aqui agora no produto Word. Eu fiz uma venda de 50, uma venda de 30, uma venda de 40, e por preguiça ali, ó, deixa eu até descer aqui esse Excel aqui para baixo, aqui eu vou marcar como produto. Por preguiça, como aqui é o Excel e essas informações também são, e só aqui muda para o Word, a gente deixa isso aqui em branco. Mas imagina aqui, ó, eu tenho o valor preenchido aqui e eu estou na célula de baixo. Se eu apertar Ctrl D, olha lá, ó, eu venho na célula de baixo, Ctrl D, o que o Ctrl D faz? Ele busca a informação que está logo acima e preenche a célula que está aqui abaixo, a célula onde estamos ativos. Se eu vir aqui no Word, ó, o que eu tenho aqui nessa célula? Não tenho nada. Quando eu apertar o Ctrl D, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o igual à célula acima, ó, Ctrl D. Dei um Enter, ó, Ctrl D, tá? Se eu estou aqui, ó, e eu venho nessa célula e aperto Ctrl R, olha lá, o Ctrl R, ele faz essa mesmo trabalho para nós, né? Porém, ele pega a informação que está à esquerda e cola aqui nessa célula ativa à direita, tá? Então, são atalhos que temos. Outro atalho importante, ó, o Ctrl B. O Ctrl B, quando você tecla ele, automaticamente ele salva a sua planilha. Se você não está trabalhando com a sua pasta de trabalho vinculada ao OneDrive, vinculado na nuvem, você pode ir apertando o Ctrl B ali em determinados momentos para você ir salvando a sua base, para que você não perca, tá bom? Se não venha dar nenhum problema, que você venha perder ali o seu arquivo, todas as alterações que você fez. E já se você teclar o F12, ele abre o salvar como. Então, o salvar como, o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele permite que você altere o tipo do arquivo que você está salvando. O tipo padrão é o formato .xlsx.
Se você clicar aqui nessa barra, ó, todos esses são itens que você pode salvar. Você pode salvar como arquivo binário. Esse arquivo binário, ele vai comprimir ao menor tamanho possível ali a sua pasta ali do Excel, né, o seu arquivo. Você pode salvar com uma pasta habilitada para macro. Quando você utiliza gravações de macro, utiliza VBA, é obrigatório que seja salvo nesse formato. O formato binário, ele já contempla esses dois, tanto o formato normal de uma pasta, como também ela habilitada a macro. Dependendo do caso, você precisa salvar em uma versão de Excel anterior, no formato de XLSX. Tem programas específicos que eles só leem bases quando estão nesse formato. Geralmente, programas ali para fazer análises estatísticas, eles precisam de um determinado tipo de trabalho, um determinado formato, né, de uma parte de trabalho. E muitos deles ainda leem apenas esse formato aqui, tá? Então, você pode salvar como CSV, como uma página de HTML, como um modelo do Excel, como PDF, tá? Então, são opções que você pode utilizar ali e salvar ali a sua pasta de trabalho ali do Excel, certo? Então, esses são um dos principais atalhos ali que nós temos, e em anexo aqui nessa aula, você vai ver ali uma listagem ali no arquivo em PDF de atalhos, tá bom? De um parceiro meu, que é do Marcos Ripper, do Guia do Excel. Então, tem as principais listagens ali de atalhos dele, tá bom? De atalhos do Microsoft Excel. E você procurar também no Google, ChatGPT, se você pedir lá, lista para mim os principais atalhos. Preciso de atalhos para edição de células, para personalização, para movimentação, para manipular as planilhas, manipular pasta de trabalhos do Excel. Você pesquisar isso aí, qualquer IA ela vai te entregar uma lista ali, tá ok? Então, pratica bastante e ganhe produtividade com essas dicas valiosas. Deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida logo abaixo aí na aula, tá bom? Até mesmo com sugestão ali para melhorias ou com pedindo mais exemplos, né, de aplicação desses atalhos e tudo mais, tá? Eu conto com a sua participação para que este curso realmente ele faça sentido no seu aprendizado e no seu dia a dia, tá bom? Fica com Deus e até a próxima aula.